Duna é... Descrever os motivos que me levaram a fazer de Duna Parte 1 um dos meus filmes favoritos é uma tarefa que eu sempre considerei praticamente impossível, e não é à toa. Esse já é o quarto roteiro que eu escrevo sobre esse mesmo assunto. É como se colocar os meus sentimentos em palavras sobre esse filme fosse tão difícil quanto foi adaptar Duna para o cinema. Sempre há algo que falta ser dito. Uma alegria que eu esqueci de inserir no texto quando eu assisti pela primeira vez. Um elogio que eu preciso procurar no dicionário para encurtar a sentença. Mas dentre todas as coisas que eu poderia usar para descrever Duna Parte 1, o termo mais definitivo que eu pude encontrar foi meditação cinematográfica. Eu lembro de assistir esse filme numa época onde eu estava simplesmente saturado de filmes frenéticos e que não se levavam a sério, que tinham como principal apelo o fato de colocarem quantidades imensas de informação na tela ao longo de toda a duração. Mas em pouco tempo, eu percebi que aquilo não era o meu tipo de filme, e Duna se destacou para mim justamente por ser o completo oposto de tudo que eu já estava cansado de consumir. Eu lembro de assistir esse filme pela primeira vez numa manhã fria de inverno, sentado na frente do meu PC bebendo apenas água de vez em quando. E quando ele terminou, eu só pensava em assistir ele mais uma vez. Não apenas porque eu queria ver algumas cenas e diálogos de novo, mas também porque eu queria entender melhor a história, pois eu senti que não havia ficado clara para mim vendo o filme apenas uma vez. Além da história, a estética de Duna Parte 1 é única, e além de combinar perfeitamente com a proposta mais séria dessa adaptação do Denis Villeneuve, também consegue se destacar em relação às outras ficções científicas que já foram vistas antes, e isso muito por conta da própria forma como o universo de Duna é nos livros. Não há computadores, robôs ou inteligências artificiais, coisas que são muito comuns em produções desse tipo, já que tudo em Duna é sobre o triunfo da mente humana. Coisas como o aprendizado, autorreflexão e o ato de pensar por si próprio são muito valorizadas pelos personagens, e seus planos dentre planos dependem bastante dessas três coisas. Também é extremamente comum nos livros os personagens passarem bastante tempo em diálogos internos, pensando sobre suas ambições, seus planos para chegar ao poder, sobre as coisas pelas quais eles passaram até o momento presente. E essa é uma das características que tornavam Duna tão difícil de ser colocado na tela do cinema, já que diálogos internos são constrangedores, ainda mais se tivessem uma duração tão longa quanto esses dos livros. No lugar disso, o que foi feito foi intercalar os diálogos entre os personagens com cenas onde a câmera passeia pelo cenário, de maneira muitas vezes lenta e bem contemplativa, abrindo espaço para que o espectador do filme possa pensar sobre o que ele está vendo na tela. E é isso que despertou a minha paixão por Duna. Nunca vi um filme que pedisse tanto para mim que eu pensasse sobre ele durante e após assisti-lo, admirando cada movimento de câmera, cada escolha de cenário, cada linha de diálogo. E é exatamente nesses momentos que você para e observa o que está acontecendo que a beleza desse filme se mostra para você. Todas as vezes que eu assisti Duna Parte 1, eu me senti engolido pela imensidão dos cenários, como quando você se vê no meio de uma cidade grande e precisa arregalar os olhos e dobrar muito o pescoço para observar o topo dos prédios ao seu redor, só que de uma forma que só um filme consegue fazer. O tamanho das naves e veículos contribui bastante para esse sentimento de imensidão, já que é tudo colocado de um ponto de vista que te faz fazer parte da cena. Quando o Paul saiu do ornitóptero e tocou a areia de Arrakis, fazendo um paralelo direto com a cena que ele faz o mesmo em Caladan, com o vocal feminino acompanhando a cena, eu me senti ali. Quando o Khaled foi embora, deixando a lagarta para trás, sendo tudo mostrado como se você estivesse vendo tudo da perspectiva limitada do Paul, eu senti meu corpo inteiro ser preenchido por pura admiração pelo trabalho colocado no filme. Talvez as cores sejam monótonas, talvez as visões do Paul realmente sejam vazias de significado, mas isso não vai anular o fato de que nem todo filme precisa necessariamente jogar toneladas de informação na tela para o espectador se sentir entretido. Duna Parte 1, para mim, é o bastante. É uma experiência de cinema e ficção científica tão irreplicável quanto os livros também são para mim. Por mais que algumas pessoas queiram colocar que todos preferem a parte 2, eu não consigo concordar com isso. Para mim, Duna é um grande filme de 5 horas, com cada parte sendo literalmente isso,
O primeiro filme sendo a introdução daquela história, e o segundo, o desenvolvimento e a conclusão. Dá para sentir na parte 1 um sentimento de que as peças estão sendo colocadas no tabuleiro. A história está sendo apresentada para uma nova audiência e os elementos daquele universo já são presentes muito antes do início disso tudo. Enquanto que a parte 2 é muito mais o momento onde as grandes decisões estão sendo tomadas e as consequências das ações dos personagens antes apresentados ainda estão por vir. Mas isso de forma alguma é ruim. É apenas o papel que o filme está desempenhando. As cenas de ação do segundo filme são de encher os olhos, e isso aliado às coreografias das lutas e o fato de que elas têm um propósito narrativo para estarem acontecendo, fazem Duna Parte 2 ser um filme com uma ação excelente, mensagens bem apresentadas, uma trilha sonora impecável e inúmeras cenas memoráveis, mesmo que algumas delas não sejam de ação. E ele faz isso tudo sem diminuir o que aconteceu na parte 1. Agora, deixando a experiência do filme de lado, eu queria falar um pouco sobre o livro de Duna e sobre como ele fez eu enxergar o mundo de uma forma diferente. Por mais que o primeiro livro tenha sido lançado em 1965, é indiscutível que ele estava muito à frente do seu tempo. Frank Herbert, autor dos livros de Duna, entendia a ecologia e os perigos da manipulação religiosa como ninguém, e ele transferiu esses e outros temas para o universo dos livros e tornou ele algo muito único dentre as ficções científicas já concebidas, seja em filme, quadrinhos ou videogames. Você tem as Bene Gesserit naquele universo, querendo criar o Kwisatz Haderach, ou um ser humano ultrapoderoso capaz de enxergar o futuro distante, tudo isso para que elas pudessem manipular o destino da humanidade através dele. Você tem a especiaria, que é um paralelo direto com o petróleo do nosso mundo, pois ela possibilita que os seres humanos atravessem distâncias antes inconcebíveis e possuem um valor tão grande para a cultura do Império e da humanidade que quase tudo gira em torno de pôr as mãos nos meios de produção dessa substância, assim como é com o petróleo. Você tem um protagonista que, à primeira vista, parece ser só um messias branco que vai guiar os selvagens do planeta rumo à salvação da opressão que eles sentiam antes, mas que mais tarde é mostrado que ele simplesmente usou os ditos selvagens para o seu ganho próprio, e não se importou com o fato de ter degradado a cultura deles completamente lá pelo fim da história. Todos esses paralelos que o livro faz com a realidade me fizeram começar a de fato questionar se realmente valia a pena depositar todas as minhas esperanças numa figura carismática que dizia que ia resolver todos os meus problemas com um aceno de mão. Duna me ensinou que todo líder é humano, e portanto ele também está fadado a cometer erros, então colocar sobre ele o peso da responsabilidade de criar um futuro melhor sozinho não faz sentido, já que não importa o quanto ele diz que é poderoso, o quanto ele diz que é diferente dos outros candidatos, o quanto ele diz que só ele é capaz de fazer as mudanças necessárias para que as coisas melhorem. No final, ele é apenas um humano, tão falho e limitado quanto qualquer outro. Não colocar ele no pedestal é na verdade uma injustiça, e não uma honraria. Pouco importa se ele eliminou os inimigos que pareciam unidimensionalmente malignos. Pouco importa se mais tarde o tal sonho que ele havia prometido se concretizou. Pouco importa se agora a cultura dos oprimidos é respeitada e por vezes até tomada como exemplo a ser seguido. No final, ele manipulou aquele povo usando suas próprias crenças para acreditar naquilo que ele queria que acreditassem. Ele sobrepujou todas as outras culturas pelo bem de uma só, e aquele sonho que ele realizou substituiu a cultura que antes ali estava. Quando eu penso em Duna, eu penso nisso tudo. Penso em como o nosso mundo é limitado pelas fontes de energia não renovável, em como as pessoas não parecem pensar duas vezes antes de apoiar o candidato político com as propostas que mais se alinham aos seus interesses, em como é triste ver a religião sendo usada para manipular pessoas e até causar guerras. Mas principalmente, eu penso em como pensar e questionar líderes é uma tarefa importante e que se faz necessária desde que a humanidade se reuniu para formar a sociedade como conhecemos. Por mais que a história tenha uma mensagem um tanto pessimista, é possível enxergar esperança nisso tudo. É uma ficção científica no final das contas, usando o futuro para falar sobre o nosso presente e colocando certos temas numa perspectiva que os torna mais fáceis de serem percebidos, assim como qualquer obra de arte que busca apresentar mensagens com comentários socioculturais. O papel de obras de arte com essa proposta é justamente te fazer pensar e questionar a sua realidade, e Duna, tanto os filmes quanto os livros, fez isso de maneira magistral. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que de alguma forma ele tenha sido interessante para você. Considere se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e deixar o seu like e um comentário para ajudar na divulgação do vídeo. E eu acho que eu te vejo no dia.